Opa, gente, tudo bem com você? Tudo certinho? Gosta de leitura? Gosta de livros? Bom, se você gosta de livros, você vai ficar comigo aqui nesse vídeo, porque eu vou falar sobre os livros que eu tenho aqui na biblioteca. Alguns livros, vou apresentando devagarinho em vídeos, e o primeiro que eu resolvi falar, conversar um pouquinho e apresentar para você na verdade, são dois. O Livro das Virtudes 1 e o Livro das Virtudes 2, O Compasso Moral. Estão aqui comigo. Editora Nova Fronteira. Esse aqui é o volume 1, livro grosso. Saiu em 93. Chegou às livrarias em 1993. E esse é o livro 2, o volume 2, o Livro das Virtudes, O Compasso Moral. O autor dessa antologia é um cara chamado William J. Bennett. Essa fera aí, ó. Aqui você consegue ver direitinho o nome dele, o compasso moral ali, bacana. Falar um pouquinho desse autor para você. William J. Bennett nasceu em 1943, formado em filosofia no Williams College e em direito em Harvard. Concluiu também um doutorado em filosofia política na Universidade do Texas. É autor de ensaios sobre educação e patrimônio cultural. Foi ministro da Educação e diretor do Departamento Nacional de Controle de Drogas. Atualmente é membro do destacado Heritage Foundation e editor da National Review. Mora com a esposa e 2 filhos em Maryland. O Livro das Virtudes, recebido entusiasticamente pela imprensa e pelo público norte-americano, liderou a lista dos mais vendidos durante meses e ganhou o prêmio Pulitzer. Essas são as versões de 1993, que saiu pela editora Nova Fronteira. E é um calhamaço, né? Muita coisa. E o Livro das Virtudes, ele apresenta algumas virtudes que são elas: disciplina, compaixão, responsabilidade, amizade, trabalho, coragem, perseverança, honestidade, lealdade e fé. Disciplina, compaixão, responsabilidade, amizade, trabalho, coragem, perseverança, honestidade, lealdade e fé. Virtudes universalmente reconhecidas como necessárias à verdadeira formação moral de qualquer cidadão. A vida em comunidade reclama cada vez mais o exercício destas virtudes. A tradição ocidental reúne há séculos histórias que ilustram à perfeição estas virtudes. São histórias eternas que vêm de diversas épocas, dos mais variados lugares, das mais diferentes culturas. São poemas, fábulas, lendas, contos de fada, relatos biográficos, cartas, discursos que apresentam a palavra iluminada da Bíblia, Platão, Oscar Wilde, Shakespeare, Êxopo, Green, Tolstói, Kipling e muitos outros grandes nomes da literatura. Aqui tem também Camões, a edição brasileira acrescenta nomes como Camões, Machado de Assis, Lobato, Bandeira, Drummond, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. Então, este é um livro para ler e reler, como diz aqui na contracapa, folhear, marcar passagens favoritas, contar para as crianças, discutir com os jovens, recordar uma história aqui e ali, e para ser ponto de partida para novas leituras, galera. São livros maravilhosos. Inclusive tem um conto num deles que eu quero trazer para você aqui, eu separei. Chama-se Uma Resposta Lacônica. Diz assim, ó: esta famosa historieta sobre a coragem espartana data da época de Felipe da Macedônia, que
nasceu em 382 e morreu em 336 a.C. E ele forçou a unificação da maioria das cidades e territórios gregos. É uma historinha bem pequenininha, só para você ter uma ideia do conteúdo do livro. São coisas muito interessantes. É uma das que eu mais curto, mais gosto, é essa aqui, uma resposta lacônica. Nos primeiros tempos, os povos da Grécia não eram unidos como hoje. Havia uma série de cidades e territórios, cada qual com seus próprios governantes. Filipe, rei da Macedônia, ao norte da Grécia, queria unir todos os povos gregos sob o seu domínio. E armou então um poderoso exército e partiu para a conquista dos outros territórios, onde se fez aclamar rei. Esparta, porém, resistiu. Os espartanos ocupavam a região no sul da Grécia, chamada Lacônia. Por isso eram também chamados lacões. Destacavam-se pelos costumes simples e pela bravura. Eram também famosos por usar poucas palavras, cuidadosamente escolhidas. Ainda hoje se diz que as respostas curtas são lacônicas, né? Sabendo que precisava subjugar Esparta para ter o domínio total sobre a Grécia, Filipe cercou as fronteiras da Lacônia e enviou uma mensagem aos espartanos. Se não se renderem imediatamente, ameaçava, invadirei suas terras. Se meus exércitos as invadirem, pilharão e queimarão tudo o que vocês mais prezam. Se eu marchar sobre a Lacônia, arrasarei suas cidades. Alguns dias depois, Filipe recebeu a resposta, abriu a carta e encontrou somente uma palavra escrita. Se. Os lacões eram lacônicos e simplesmente colocaram a palavra se. Se ele invadir, se ele conseguir passar pelos espartanos corajosos, será que conseguiria? Isso e muito mais você encontra nesses livros deliciosos aqui. Pequenas fábulas, histórias, tem muita coisa. Mas o maior barato é que chegou a versão capa dura. Uma caixa linda, linda, maravilhosa. São 2 livros, estão aqui. O Livro das Virtudes 1, capa dura também, perceba aí. E o Livro das Virtudes 2, O Compasso Moral, capa dura. Então, moçada, fica uma dica bacana para você, se quiser dar um presente para alguém. Inclusive, essa caixa que eu ganhei de presente foi um presente muito legal, porque eu adoro livros. Aqui está, capa dura, vem o box também. Você pode botar na caixinha, fica muito legal. E o preço estava muito, muito show também. A caixa custava R$150. Só que na Amazon estava por R$39, estava numa promoção maravilhosa. Ou, se não me engano, também na Americanas. Deve estar agora na volta dos R$50, mas vale a pena. Os 2 livros por R$50, o preço de um livro é aproximadamente isso, né? De R$40 a R$50. O vídeo está ficando longo, eu não queria que fosse tão longo, mas é que eu queria apresentar, para esse primeiro vídeo sobre livros, eu queria apresentar essa caixa aqui, que fica muito legal na biblioteca de qualquer pessoa, ok? Então, um grande abraço para todo mundo e a gente volta em um próximo vídeo, falar mais de livros, de literatura, de filosofia, de psicologia, dos meus livros espíritas, enfim. Todos os livros que eu tenho aqui, alguma coisa eu vou apresentar para você. Falar um pouquinho de cada livro, ok? Grande abraço, até mais.